Muito bom dia, terceirão. Tudo bem com vocês? Aqui é o Xandão em quarentena, mas se fazendo presente aqui graças à tecnologia. Bom, nós vamos trabalhar hoje um tema de comércio multidirecional do Brasil. Eu me lembro que eu cheguei a começar o assunto numa das salas, eu não sei se eu comecei em ambas, então por isso vou resetar o que eu tinha feito e a gente faz então um apanhado geral daquilo, de todo o capítulo, de todo o conteúdo do capítulo. Isso tem a ver com o capítulo 33 da apostila 11, ok? Comércio multidirecional do Brasil. Nós vamos falar sobre as instâncias comerciais das quais o Brasil faz parte e como foi se alterando a estrutura de comércio ao longo do tempo, ok? Aqui a gente tem então já de início um quadro comparativo com as exportações brasileiras, tá? Aqui de 1921 até 1930. Aqui a gente tem os principais produtos exportados. As exportações foram superiores nesse período, tá? O saldo da balança foi positivo, teve superávit de 431,8 milhões de dólares. As principais mercadorias de exportação no Brasil nesse período foram o café, quase 70% das exportações, peles e couros, borracha, algodão, açúcar e demais produtos. A exportação brasileira por país e continente. Nesse momento, quem comprava nosso produto em grande quantidade era o continente europeu, seguido depois dos Estados Unidos, América do Sul e demais países. Tá? Então você vê que a Europa totalizava quase metade das exportações brasileiras no período. O nosso produto mais exportado durante essa fase foi o café. Aqui você vai ver várias etapas, né? Colheita do café no interior da fazenda, na fazenda no interior de São Paulo, secagem do café, tá? Aqui ele está sendo embarcado em navios para os mercados internacionais. Atualmente, o café não tem a mesma importância das exportações brasileiras, né, do que há 100 anos atrás. O Brasil, na época, respondia por mais de 80% da cafeicultura internacional. Quase 100 anos depois, a participação brasileira, segundo a Organização Internacional do Café, correspondia a 35%. Contudo, ainda somos os maiores produtores e exportadores mundiais de café. Quais os principais destinos do café que exportamos? Bom, o nosso café ganha os mercados mundiais, tá? Um grande destaque aí para a União Europeia, para os Estados Unidos e países asiáticos. O Japão também é um grande comprador, como exemplo. Quais são os maiores exportadores de café do mundo atualmente? Bom, temos aí, por exemplo, a Colômbia como um grande exportador, países da América Central, como, por exemplo, a Costa Rica, o café costarriquenho, o Equador também exporta bastante café. Lembrando que a Etiópia também exporta, porque o café é originário exatamente da Etiópia, daquele país da porção oriental da África, ok? Bom, por que, o café deixou de ser nosso principal produto de exportação? Bom, ele já passou por um ciclo grande a partir de 1929, com a quebra da Bolsa, e depois porque a indústria chega ao Brasil, a economia do Brasil se diversifica, e aí então ele perde a importância no total das riquezas geradas no país, tá ok? É, Bom, aqui está um comparativo da participação do Brasil nas exportações e importações mundiais. Em verde está a exportação e em vermelho a importação. Então, nesse caso aqui, ó, a gente percebe que em 1950 o Brasil era responsável por quase 2,5% das exportações mundiais. No final do ciclo, em 2005, essa participação ficou pouco acima de 1,1%. Tá? Então, outras economias cresceram mais no mercado mundial. O mesmo vale para as importações. O Brasil teve aqui, entre 1950 e 55, um pico de importações que representaram quase 2,4%, e hoje a gente tem aqui a importação, o volume de importações do Brasil chega aí perto de 0,8%, tá? Então, houve uma retração na participação do Brasil no mercado global, outras economias cresceram mais que a nossa. Lembrando que nesse pico, nessa
nesse momento em que a linha vermelha das importações é superior à verde das exportações, nossa economia registra déficit da balança comercial, tá? A gente ficou no prejuízo. E em momentos em que o verde supera o vermelho, as exportações são maiores, nós registramos superávites econômicos, ok? Pois bem, com a expansão da indústria de base, o Brasil reduziu a importação de bens de consumo, ao passo que ampliava as importações de máquinas e equipamentos industriais. Então, antes da industrialização, tudo que era bem de consumo, tudo aquilo que era industrializado para ser consumido, vinha de fora. A partir da industrialização do Brasil, a gente passa a produzir aqui dentro do país o que vai ser consumido aqui por nós brasileiros mesmo, e então a gente corta, cessa essa importação de produtos industrializados. Mas a gente começa a importar máquinas para aparelhar essa indústria que está se desenvolvendo. Na segunda metade do século XX, o Brasil tornava-se, além de um grande produtor agrícola, um país industrializado. Aqui a gente tem uma informação sobre a balança comercial brasileira no biênio 2013-14. As exportações bateram 242 bilhões e a importação 239 bi, o que deu um saldo positivo de 2 bilhões 286 mil dólares. 2 bilhões 286 milhões de dólares, melhor dizendo. Em 2014 já houve um déficit de 4 bilhões de dólares de déficit da balança comercial. Participação das exportações brasileiras por tipo de produtos. Os produtos primários, as commodities, totalizam quase metade das exportações brasileiras. Semi-manufaturados são produtos com baixo grau de beneficiamento, tá? Aqui, ó, açúcar de cana, óleo de soja, celulose, borracha, seja ela sintética ou artificial, couro, sucos, ferro fundido, ligas de ferro. E os produtos manufaturados, que são aqueles que têm um alto grau de beneficiamento, automóveis e peças, plásticos, calçados, óleos, combustível, papel, máquinas e equipamentos elétricos e eletrônicos, etanol, móveis, tudo isso são produtos de alto nível de manufaturamento. Participação das importações. Bom, aqui você viu o que a gente mais exporta. Exportamos bastante materiais primários e semi-manufaturados, tá? E outros tantos manufaturados. O Brasil importa bastante bens de capital, que são máquinas e implementos para a indústria, bens intermediários, que são matérias-primas para a indústria, bens de consumo, que são os produtos importados já prontos para serem consumidos aqui no Brasil, e petróleo e combustível. Tá? Participação das exportações brasileiras nas exportações mundiais, 1,33% em 2013, e nas importações brasileiras, a participação das importações brasileiras na importação mundial é idêntica, 1,33%. Principais produtos importados, combustível e lubrificantes, isso para 2014. Equipamentos mecânicos, equipamentos elétricos e eletrônicos, automóveis e partes químicos, plásticos e obras, fertilizantes, ferro, aço, farmacêuticos e instrumentos ópticos de precisão. O que a gente mais exportou? O complexo soja, gado, farelo e óleo, 14% das exportações. Minérios totalizam 12,6%. Depois petróleo e combustíveis, transporte, carne, químicos, metalúrgicos, açúcar e etanol, máquinas e equipamentos, papel e celulose. Bom, vamos falar sobre os fluxos comerciais que o Brasil vem registrando, tá, nos últimos anos. Essas questões costumam sim aparecer no vestibular e elas aparecem na forma desses gráficos, desses mapas, todos cheios, todos rebuscados, cheios de setas, tá? Então, a gente pode observar aí exportação entre 2000 e 2013. As setas vão variando de acordo com a intensidade do fluxo.
Então a gente percebe aqui uma seta bem intensa em direção à Ásia, em direção à União Europeia e outras setas robustas aqui dentro dos Estados Unidos, partindo para os Estados Unidos e dentro da América do Sul. E de quem a gente mais importa? Novamente, principal parceiro está na Ásia, seguido da União Europeia. Aqui a gente vê os Estados Unidos e a América do Sul com uma importância muito parecida, tá? No contexto das importações. Então você vai perceber o seguinte: no início do século XX, a Europa continuava como era o nosso grande mercado consumidor, tá? O nosso grande parceiro comercial. Hoje isso está se transformando, isso já se transformou em algo ultrapassado, com a Ásia despontando como principal parceiro econômico. Sobre a proporção dos fluxos de exportação e importação do Brasil apresentados no mapa anterior, podemos afirmar que há proporcionalidade regional? Sim, com pequena distorção, mas evidente na relação entre exportação e importação para a América do Sul e para a Europa. Então a gente tem aí uma similaridade de parceria, tanto para importar quanto para exportar. Aqui os principais destinos do agronegócio. Agora a gente fecha a análise apenas para o agronegócio. E a gente vê a China despontando como a grande parceira comercial e aqui a União Europeia também como grande parceira comercial. Lembrando que a União Europeia não é uma nação, né? É mais um conjunto de 27 nações. A gente trata aqui então como sendo apenas uma entidade. Então, se a gente fosse pulverizar isso daqui entre os 27 países e comparar esse fluxo com o da China, a gente vê que em larga escala a China é disparado o nosso grande parceiro comercial de commodities. Depois vem aqui importante para os Estados Unidos, né, para a Rússia, outros parceiros como a Irã, aqui o mercado do Oriente Médio e o Mercosul, que é tão importante para o desempenho econômico do Brasil. Bom, aqui você tem uma análise de gráficos, exportação brasileira, comércio Brasil-China. O que a gente exportou para os chineses? Soja, minério de ferro, petróleo e outros. E o que a gente mais compra deles? Nós compramos máquinas e aparelhos eletrônicos, máquinas e aparelhos mecânicos, produtos químicos e outros. Isso aqui é aquela bugiganga toda que a gente compra que vem da China, tá? Não apenas bugigangas, né? Mas vão desde, sei lá, uma caneta até um computador, né? Se bem que aqui ele entra no aparelho elétrico. Né? Pode ser, porque não está especificando aqui aparelho eletrônico. Com base nos dados do gráfico, responda a questão: a importância das exportações de produtos primários se confirma no comércio entre Brasil e China? Justifique. De fato, olha aqui, está perguntando das exportações de produtos primários. Soja, petróleo e minério de ferro são produtos primários. Então, grande parte da pauta de exportações, ela representa 86% das vendas para a China. As commodities destacam-se entre os principais produtos importados da China? Justifica a sua resposta. Não, as commodities não são os principais produtos importados da China. Ao contrário, cerca de 60% são máquinas e aparelhos elétricos e mecânicos, além de produtos químicos. Perfeito? Bom, aqui a gente passa para falar do PIB per capita das economias selecionadas. Aqui você vai ver o PIB per capita do Brasil ainda dentro do conjunto desses países que envolve Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, Japão, China, Índia, Coreia e África do Sul. A gente vai observar que o PIB per capita brasileiro, aqui projetado para 2020, tá, ainda é muito baixo. Torno aí passando dos 5 mil dólares per capita ano. Então é uma condição que o Brasil precisa reverter para poder se consolidar como economia em desenvolvimento. Observe quais foram os principais parceiros do Brasil de acordo com os dados do Ministério da Indústria e Comércio. Tá? Aqui estão esses principais parceiros e a gente pode então
avaliar o quanto eles estão à frente do Brasil no que tange o PIB per capita, ok? Bom, aqui tem então um comparativo de países nos nossos parceiros comerciais. A China, 29% das participações do comércio brasileiro. Depois os Estados Unidos, Argentina, Alemanha e Países Baixos. Estes são os nossos principais parceiros econômicos, tá certo? Outro objetivo da economia brasileira é aumentar o valor agregado dos bens de exportação. No mercado, as commodities têm um valor menor do que os produtos industrializados. Dessa forma, é necessário aprimorar a capacidade nacional de produzir bens manufaturados, em especial os de alta tecnologia. Aqui, se você está vendo, o nosso principal produto de exportação em tecnologia, o produto que a gente exporta com maior valor agregado hoje no Brasil, que são os aviões. A Embraer é uma empresa estatal, é uma empresa pública, que fabrica aviões e hoje é líder mundial no segmento de jatos executivos, mas também faz aviação militar. Então, uma aeronave tem um custo muito, muito elevado. É em cima disso que o Brasil deveria trabalhar para conseguir aumentar a sua participação no mercado global, começar a exportar produtos de alto valor, ao contrário do que vem fazendo, exportando apenas as commodities que vão sendo paulatinamente vão pesando menos no total das exportações por ter um valor de mercado muito baixo. Tá ok, pessoal? Vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente faz uma análise do Brasil no Mercosul e a política externa brasileira que sofreu altos e baixos recentemente. Tá ok? Forte abraço, até a próxima!